Vamos lá. Então, hoje a gente vai finalizar o módulo das tipologias. Qual foi a lógica de a gente criar esses módulos? O módulo de redação vai deixar vocês prontos para identificarem as características dos textos. E a partir disso, começar a triar como é que se analisa cada um. Sabendo que é um texto narrativo, você sabe que vai ter que encontrar personagens. Se é um texto injuntivo, vai ter que encontrar os verbos no imperativo. Lembram disso? Vai ter que encontrar... geralmente são receitas, prontuários. Então, a ideia é que vocês estejam prontos para conseguir identificar os múltiplos tipos de texto, para conseguir trabalhar todos em cima dele, tá bom? Vamos lá. Então, começando a entender essa tipologia expositiva, a gente vai começar a tecer, como sempre aí, o que é essa exposição. Então, a exposição, a gente tem muito aí a expressão assim, não sei quem está exposto. Não é muito diferente. Exposição vai vir do latim exponere. E aí a gente vai ter o prefixo ex, que significa pôr para fora, e ponere, que é colocar, pôr. Então, é colocar para fora alguma informação, expor determinado tipo de pensamento, determinado tipo de caracterização. Tranquilo até aqui, meninos? Sim. Perfeito. Peguem o caderno de vocês aí, galera. Peguei já. Quando eu puder começar, me avise. Pode começar. Pablito, tá pronto? Sarinha, Carol, Ana? Sim. Pode. Então, vamos lá. Tipologia expositiva. É aquela que expõe informações sobre determinada coisa e ou situação, explicando determinada ocorrência, significado ou modo de funcionamento. Aparece geralmente com uma linguagem clara e objetiva. Calma. Copinha aí rapidinho. Aparece geralmente. Posso avançar, meninos? Pode. E aí, Pablito? Pode. Perfeito, vamos lá então. Então, em resumo, o que é que essa tipologia expositiva ela vai nos dar? A exposição vai trabalhar com o levantamento de um conceito, uma caracterização, e vai expor uma ocorrência ou um funcionamento. Se eu perguntasse assim a vocês,
Pensem em um tipo de texto que conta como aconteceu um assalto. Qual é o tipo de texto? Narrativa. Jornalístico? Narrativo. Não. Não pensem na tipologia textual, mas pense assim, ó. Um poema, um livro, um jornal, nananã. Se eu perguntar a vocês um texto Entendi. escrito que conta sobre Sim. um assalto, qual seria o texto? Informativo? Jornal. Um jornal? Perfeito. Um jornal. Então, jornal é um tipo ou um gênero? É um gênero, né? Tipo. Então, a gente sabe que um Tipo. jornal é do gênero o quê? Expositivo. Gênero. Porque ele vai expor como aconteceu determinada situação. Ele vai dar aí o dado do local, geralmente da cidade, o horário, quantas pessoas estavam perto, e assim ele vai trabalhando, não é isso? Sim. Vamos tentar ver na prática. Então, essa exposição, e anotem isso, meninos, ela vai ter uma característica muito definida, que é a exposição de um conceito ou de uma situação. Quando eu falo conceito, pensem o seguinte: qual é o livro que vocês abrem quando querem saber o significado de uma palavra? Dicionário. Dicionário. Adivinha, o dicionário é um gênero que pertence a que tipologia? E aí, galera? Positivo? Perfeito. O gênero dicionário pertence à tipologia expositiva. A linguagem objetiva, pense no dicionário de novo. Não tem nenhum tipo de floreio. Vem a palavra e a definição. Pronto e acabou. É isso que tem uma linguagem expositiva. Geralmente os verbos são sempre no presente. Fez, houve, está. Porque as ações, elas geralmente estão acontecendo, como é o caso dos jornais. E quase nunca há presença de primeira pessoa, ou seja, eu faço, eu acho, porque é um texto completamente expositivo, que vai informar. Então, não vai indicar de forma alguma a opinião. Aí está um dos fatores que vai diferenciar a tipologia expositiva da tipologia dissertativa expositiva. A não presença de uma opinião. Pode avançar, meninos? Pode. Todo mundo copiou? Só um minutinho. Pode ir. E o senhor, Pablito? Pode ir. Pensem nesses textos aí. Dicionários, enciclopédias, textos didáticos, artigos científicos, notícias jornalísticas. São gêneros ou tipologias? Gêneros? Gêneros. Perfeito. E pertencem a que tipologia? Positiva. Perfeito. Observe esse exemplo que eu trouxe para vocês em relação ao dicionário. Olhem como esse dicionário. Se eu perguntar a vocês agora, a palavra é português. Qual é a primeira classe de palavra que aparece ali? Adjetivo. Perfeito. Adjetivo. E aí vai vir a definição. Relativo ou pertencente a Portugal, a sua língua, ao seu povo. Ponto. Ó que linguagem objetiva, definiu, acabou. Da mesma forma acontece ali embaixo. Se eu perguntar o que é português relacionado à educação, então vai dizer que é uma disciplina integrante da grade curricular de um estabelecimento escolar que tem como objetivo o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa. Acabou aí. Não tem diferenciação. É apenas para descrever, não existe opinião. Ficou claro, meninos? Sim. Sim. Vamos ver mais um. Barragem de rejeito se rompe em mineradora de Mariana. Acompanhe ao vivo. Quais são os verbos que estão aí? Rompe. Qual é o verbo que aparece aí Acompanhe. nesse texto?
Acompanhe. Acompanhe, rompe. Perfeito. Acompanhe. Rompe. E qual é o tempo verbal desses verbos? Passado. Presente. Presente. Perfeito. Presente. Ó, se rompe, acompanhe agora. Então, os textos jornalísticos geralmente trazem notícias do presente. É uma das marcas do texto expositivo. Lembram do texto injuntivo? Os verbos estão no imperativo. O expositivo vai trazer verbos no presente. Olha esse outro aí. Barragem se rompe e enxurrada de lama destrói distrito de Mariana. Cadê os verbos? Rompe, Rompe. destrói. Destrói. Rompe, destrói. Mais uma vez, qual é o tempo do verbo? Presente. Presente. Perfeito, sem defeitos. Então, observem mais uma vez essa linguagem objetiva e no presente aparecendo aí para caracterizar. Olha esse exemplo aí. Filme com Danilo Gentili é agressivo, rasteiro, escatológico e politicamente correto. Cadê os verbos? Agressivo. Agressivo. É, né? Do verbo ser, não sei. Perfeito, Pablo. É conjugado aqui na forma do verbo ser. Tem mais algum verbo? Que Não. 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 Porque os outros são quem, meninos? Adjetivos, eu acho, né? Perfeito. Todos esses outros aqui, na verdade, são adjetivos. Então, observem uma linguagem extremamente objetiva e, mais uma vez, o verbo está no presente. Simples como parece, não é? Não foi mais fácil que a gente viu até agora? Sim. Sim. Porque o texto expositivo é exatamente isso. Então, fica aí só uma pergunta final. Qual é a diferença entre uma dissertação expositiva e uma exposição, meninos? Alguém consegue chutar aí qual é? Acho que a dissertação expositiva está explicando, não? Dando seu argumento. E expositiva é mais direto. Certo. Vamos pensar o seguinte, ó. Pensem numa redação do Enem, que a gente sabe que é um texto dissertativo. O texto do Enem é estruturado como? O que é que ele tem, que ele precisa ter para ser um texto dissertativo argumentativo? Argumentos. Não, qual é a estrutura dele? A estrutura, tipo, introdução, desenvolvimento. Dissertativa expositiva, né? Perfeito. Então, a dissertação expositiva vai ter a mesma estrutura da argumentativa. A gente vai ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Limitado, não é isso, Pablo? A gente tem quantas linhas no total na redação? 30, no caso, no máximo, né? 30, exatamente. 30 linhas que estão divididas aí entre introdução, desenvolvimento e a conclusão. Agora, pense numa exposição, num texto jornalístico. Geralmente tem limite de linhas? Não. 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 Exatamente. A gente até tem aí uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão na linha de raciocínio da exposição. Mas a diferença está que ele não vai se organizar por parágrafos, mas não vai se organizar nem... Eita, Jesus! Não vai se organizar por uma estrutura exata, mas por parágrafos. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, até parágrafo 10º, se tiver. Não conta-se a quantidade de linhas, mas a informação. Desde que não haja, claro, a questão de opinião pessoal. Perfeito, meninos. Sim. Certinho. Para finalizar, eu vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom daqui a pouquinho a redação que vocês vão fazer para entregar na próxima sexta, tá? Que é essa sexta de agora. Tudo bem, meninos? Tudo. Qual é o tema? Surpresa! Daqui a pouquinho vocês... Logo, professor. Não, surpresa. Tenta entregar sexta-feira para poder corrigir no final de semana. E segunda já mandar a próxima, tá? Pra gente ir construindo. É uma redação, né, professor? Isso, uma redação. E lembra Pronto, que, então professor, posso. tentem não Vai ter pesquisar. texto de motivação? Vai ter texto de motivação também. E agora vocês vão construir a redação do início. Uma introdução, desenvolvimento e conclusão.
Então, boa sorte. Na próxima aula, próxima semana, não sei a data exata, mas começaremos a trabalhar, então, a gramática normativa. Tranquilo, meninas? Tranquilo. Tranquilo. Por hoje é só. Se cuidem. Até a próxima aula. E para não perder o costume, vocês que lutem. Tchau, tchau. Tchau.